Mas quando nós vamos definir fé, nós nos deparamos com essa passagem de Hebreus, que fala da natureza da fé. A fé é o que nos impulsiona a continuar a nossa caminhada. Aqui em Hebreus mesmo vai falar, Hebreus 11, no versículo, depois eu acho o versículo para você, vai falar que sem fé também é impossível agradar a Deus. Então, sem fé você vai ver que você não consegue caminhar. Você não consegue você dá alguns passos, mas você vai parar, porque se você continua até aqui, é por fé. É porque você tem buscado essa fé, você tem buscado a presença de Deus, e a fé que nos impulsiona a acreditar no milagre do Senhor. Acreditar que algo vai acontecer, acreditar nas promessas do Senhor. Se tem promessa na tua vida, tem que ter fé na tua vida para acreditar nessas promessas. Então, nós necessitamos dessa fé. E necessitamos ter uma vida espiritual, sabe, cheia dessa fé. Não uma fé vazia e não uma fé morta, mas uma fé viva na presença de Deus. Uma fé em que podemos realmente confiar, sabe, e andar através dessa fé. E aqui em Hebreus vai dar uma definição de fé, que eu creio que você já leu ou já ouviu algumas outras vezes, mas, como eu digo, a palavra do Senhor se renova a cada manhã sobre nossas vidas. E vai dizer assim, Hebreus 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Até esse ponto, curva a sua cabeça aí. Senhor Deus, Pai amado, nos colocamos, Senhor Deus, sabe, diante de Ti, nos colocamos à disposição do Teu agir e do Teu mover neste lugar, Senhor. Faz a Tua obra sobre nossas vidas, Senhor Deus. Nos alcança, Senhor Deus, com o Teu milagre nesta noite. Nos alcança com a Tua palavra, é o que nós precisamos, Senhor Deus. E pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Primeiro, nós temos que esperar coisas diante do Senhor. Nós não temos que ser pessoas mortas sem perspectiva do amanhã. Sabe? Então, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Você não está vendo, mas você tem convicção. Já, como é isso? É fé. É você não ver, mas ter convicção que algo vai acontecer. Simplificando aqui, definição de fé. Fé é uma certeza e uma convicção. Fé é você ter uma certeza e uma convicção. Não precisa nem, sabe, colocar muitas coisas em cima disso. Fé é isso, é nós andarmos na certeza de que algo vai acontecer, de aquilo que nós esperamos irá acontecer, e ter essa convicção que mesmo que nós não estejamos vendo, algo vai acontecer. Agora, só lendo esse primeiro versículo, nós já podemos entender que se fé é uma certeza e uma convicção, nós entendemos que toda palavra de dúvida anula a nossa fé. Toda palavra que vem até a nossa vida para nos trazer dúvida, sabe, do nosso caminhar, daquilo que nós vamos receber, dos projetos de Deus para nossas vidas, daquilo que nós temos, sabe, como promessa do Senhor para nossas vidas. Tudo que gera dúvida no nosso coração vem para anular essa fé que Deus está trabalhando em nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque o inimigo sabe disso muito bem. Ele sabe que uma palavra tira toda a sua estrutura de fé. Ele sabe que muitas vezes uma palavra que possa anular essa certeza, uma dúvida que é colocada no teu coração,
E talvez você fale, será que é isso mesmo? Será que esse é um projeto de Deus para a minha vida mesmo? Será que eu vou viver isso mesmo? Será que é esse ministério mesmo que Deus tem para a minha vida? Nós começamos a colocar tanta dúvida no nosso coração, que nós nos deparamos muitas vezes com a nossa fé totalmente anulada. E nós vamos caminhando já sem fé, sabe? Aquela coisa, vou porque é para onde está fluindo, sabe? E eu vou indo, mas se fizer um retrato da sua vida, se fizer um raio-x tentando encontrar fé ali, talvez não vai encontrar. Por quê? Porque muitas vezes essa fé é anulada apenas por uma palavra. Por uma palavra. E às vezes essas pessoas, ou quando eu falei inimigo, muitas vezes vem através da boca de alguém dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. É aquela coisa que você vai falar algo e fala assim, isso aí não é para você não, e você vai todo alegre e volta todo murcho. Porque a fé que você tinha foi anulada naquele percurso. Eu lembro uma vez, saiu um concurso, eu já contei isso uma outra vez aqui, então um concurso para ser feito, e eu falei assim, vou fazer esse concurso. E a minha esposa falou assim, vou fazer também, João, vamos tentar, e é bom que a gente estuda junto. Eu falei, melhor coisa, então vamos lá, a gente vai estudar junto, vai ser massa, vai ser bom. A gente vai aprender junto e tal, e fomos. Mas o primeiro obstáculo é que tinha que ir lá e pagar a inscrição. Nós fomos lá, e como chegamos lá para pagar a inscrição, tinha uma fila para pagar a inscrição. E eu estou nessa fila esperando, e à frente da gente tinha uma pessoa, e essa pessoa começou a conversar com a outra pessoa, e começou a falar assim, rapaz, você não está sabendo não, isso aqui, rapaz, eu acho que isso aqui é só para arrumar o dinheiro do 13º do pessoal da prefeitura. Eu falei, meu Deus, eu querendo fechar o meu ouvido para aquilo, eu estou lá. E ele falou, ele não se conformou em falar só com o da frente, virou para trás, onde nós estávamos. E começou a falar outras coisas também, e falou assim, isso aqui, de 100 que faz isso aqui, às vezes é um que passa, ou às vezes nenhum, às vezes eles deixam isso aqui só de reserva, e não entra ninguém também, que eu já passei por isso, no fulano de tal da minha família viveu isso, até hoje nunca foi chamado, e não sei o quê, e ele na fila e a gente também. E aquilo foi, eu cheguei ali com fé, eu falei assim, eu vou fazer essa prova. Paz, a minha fé foi minando ali naquela conversa. Chegou um momento que eu falei assim, chamei minha esposa, falei assim, vem cá, você não ia comprar um negócio lá no centro? Vamos lá comprar, depois a gente volta para essa fila aí. E nós fomos. E eu saí daquela fila. Nunca mais fiz aquele concurso na minha vida. Nunca entrei mais naquela fila. Saí da fila. E eu fui me dar conta depois, quando eu já estava indo para casa, eu falei assim, que coisa do capeta mesmo, e aquele homem, mais incrível, e eu falando com a minha esposa, o mais incrível disso tudo é que nós saímos e ele continuou na fila. Ele continuou na fila, né? Mas foi uma palavra só para tirar a gente da fila. Espiritualmente tem vindo palavras sobre a tua vida só para tirar você da fila. Só para tirar você da caminhada, só para tirar você, sabe, dos projetos de Deus para a tua vida. E tem vindo palavra e nós não nos atentamos nas palavras que chegam no nosso coração para dizer, aí, rapaz, para com isso. E você está insistindo muito aí, né, nessa sua santidade, você está muito assim, você está achando que você é o quê? E você começa a minar a tua fé, porque você estava cheio de fé, né? Que algo ia acontecer, e é assim que vai acontecendo em nossas vidas. Muitas vezes temos a nossa fé minada por conta de palavras que vão entrando no nosso coração, e nós não percebemos. Enquanto aqui vai dizer que fé é uma certeza e uma convicção. Dizendo que quando as palavras de dúvida
surgir nas nossas vidas é nós dizermos: olha, eu tenho a certeza disso, eu tenho a certeza do que eu quero, e o que eu quero é isso, e vai acontecer na minha vida. Eu tenho a certeza da minha trajetória, e a minha trajetória me leva a isso. Deus tem falado isso comigo e é assim que vai ser. E muitas vezes nós não batemos, sabe, o pé. Nós não batemos o pé e nós não insistimos com aquilo que Deus já preparou para nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus fala, se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. É ele que foge de nós. Muitas vezes nós estamos fazendo igual eu na fila, estamos fugindo, porque parece que era o capeta que estava ali. Nós estamos fugindo e ele está lá parado, mas a palavra de Deus diz que é o contrário que tem que acontecer. É você que tem que ficar parado, firme nas suas convicções e deixar o diabo fugir de você. Deixar Satanás sair de perto de você. Mas, às vezes, nós deixamos as palavras entrar no nosso coração de tal forma que nós nos vemos muitas vezes, não com a fé viva, de certeza e de convicção, mas com a fé morta, com dúvida no coração, com dúvida sobre o chamado, com dúvida sobre a presença dentro da igreja, com dúvida sobre um monte de coisas, com dúvida dos projetos de Deus, com dúvida do milagre que possa acontecer. Mas se não aconteceu ainda, aí alguém levanta uma palavra, talvez Deus não queira, e você coloca aquilo no coração, e Deus não quer isso para a minha vida mesmo. Mas se Deus não quer, e por que Ele te prometeu? Se foi promessa dEle. E muitas vezes o inimigo usa alguém trazendo uma palavra para desanimar você, porque não foi diferente com Jesus. Ele trouxe a própria palavra para tentar, tirar Jesus ali do foco, quando Jesus estava no deserto. Então, muitas vezes nós somos minados dessa forma. Jesus também vai dar outra definição de fé, lá em Mateus 17, 20. Você pode abrir comigo aí? Deixa eu marcar aqui. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará, nada lhes será impossível. Como tem que ser a nossa fé? Como um grão de mostarda. Nós nos confundimos muitas vezes quando nós lemos essa passagem, e muitas pessoas falam: rapaz, eu preciso ter uma fé pequena, uma fé pequenininha já é o suficiente, porque eu preciso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra não está dizendo que você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A palavra está dizendo que você precisa ter uma fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. E é muito diferente isso aí, porque ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda limitava a sua fé somente a este tamanho, e Jesus estava falando: não, somente esse tamanho basta. Mas quando fala que você precisa ter uma fé como um grão de mostarda, você já reparou para pesquisar o grão de mostarda? Então, se você pega aquele grão de mostarda, você planta aquele grão de mostarda, vai nascer uma árvorezinha, vai crescer. Quando ele fala assim, você precisa ter a fé como um grão de mostarda, é uma fé que começa pequena, mas vai crescendo, crescendo, crescendo. Não para daquele tamanho, não para daquela, como aquela sementezinha que é a menor semente, uma das menores sementes. Então, a nossa fé deve ser como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Você não deve ser
ficar tranquilo por sua fé. Ah, não, tá bom, eu tenho uma fé pequena, mas eu só preciso disso, diz a palavra. Não, nós precisamos crescer em fé junto ao Senhor. Nós precisamos galgar outros patamares junto ao Senhor. E como fazer isso? O grão de mostarda, apesar de ser uma das menores sementes, se plantada, adubada, regada, se transforma numa grande planta. É uma semente pequena, mas se transforma. Talvez sua fé seja pequena hoje, mas o que Deus quer fazer? Transformá-la numa fé que venha crescer todos os dias. Nós temos que buscar isso no Senhor. Nós temos que buscar. E como fazer essa semente crescer nas nossas vidas? Como ter nossa fé como um grão de mostarda que é plantada e que tem que crescer. Como fazê-la crescer? Eu quero que você abra comigo. Bota aí para mim, por favor. Tiago 2, versículo 14. Tiago 2,14 vai falar assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obra? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Que você pegue essa palavra obras agora e você mude essa palavra obras para atitude. E leia de novo comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver atitude? E ele vai seguir, dando um exemplo. Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, ou um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ele dá um exemplo, ele vai dizer assim embaixo: assim também a fé. Se não tiver, aí troca essa palavra, se não tiver obras, mas se não tiver atitude, por si só está morta. Por que eu troquei essa palavra? Porque no exemplo que ele deu aqui, alguém vai lá, ele dá um exemplo, e ele fala, se alguém for lá orar contigo, e essa pessoa está necessitada de tudo, você ora com ela e fala assim, vá em paz, trate de se aquecer e trate de se alimentar, vai lá, vai embora. Ele fala que isso não vai mudar nada, mas também fala que se nós, nesse momento, tomarmos uma atitude, muda a vida da pessoa. E aqui ele vai falar logo embaixo, assim também é a fé. Então ele não está relacionando, às vezes nós confundimos também isso aqui. Tem pessoas que falam, não, a fé, a obra da fé é você fazer algo, é você ir lá alimentar as pessoas. Não, ele estava dando um exemplo aqui. É certo que você tem que ir, você tem que alimentar, você tem que, cuidar das pessoas, mas Tiago ele estava tentando trazer, algo que desse um embasamento para aquilo que ele ia falar sobre a fé. E ele dá um exemplo aqui, nessa parte, dizendo, se você não fizer algo pela pessoa, de que adianta? E ele vai falar lá embaixo, assim também a fé, se não tiver obras, ou seja, se não tiver atitude, por si só, está morta. Como eu posso fazer essa minha fé crescer, esse meu grão de mostarda crescer, com atitudes de fé na minha vida, tomando atitudes que me levam a acreditar que algo vai acontecer, é eu receber do Senhor, é eu ter essa certeza, e é eu ir em frente com essa certeza. Não adianta eu ter essa certeza e me manter parado, aí eu não estou agindo, com essa obra de fé na minha vida, é eu receber algo e não, percorrer naquilo que o Senhor me entregou. E vai dizer mais assim no versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho
as atitudes. Eu tenho as obras. E diz aqui, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Ele está dizendo assim, mostra, você diz que você tem fé, mas você não toma atitude nenhuma para demonstrar essa tua fé. Então agora você mostra-me, sabe, essa tua fé sem atitude, que eu vou mostrar com a minha atitude a minha fé. Eu vou dar os meus passos e eu vou mostrar para você que eu tenho fé. É quando você lembra que Jesus chama Pedro, fala, Pedro, se você quer vir, sai do barco e vem, pisa aí na água e vem. Naquele momento, Pedro age numa atitude de fé, porque Jesus mandou ele ir. E na atitude de fé, ele tira o pé do barco e coloca o pé na água, acreditando, se o Senhor deu essa palavra, ele vai fazer algo e vai me segurar aqui. Essa água vai me segurar, vai ter um chão firme para a minha vida. E Pedro sai do barco e começa a caminhar. Na nossa atitude de fé, nós temos que sair do nosso barco e começar a caminhar. Nós temos que sair da nossa situação. Nós já recebemos muitas vezes uma palavra, mas nós continuamos dentro do barco, falando, Senhor Jesus, eu quero ir até o Senhor. E o Senhor Jesus está falando, vem que tem milagre para você. Sai do barco, mas sabe o que a igreja está fazendo hoje? Continuando no barco, clamando por Jesus. Continuando no barco, falando, Jesus, me pega aqui, Jesus. Jesus, vem até o barco, Jesus está falando, vem viver o milagre comigo. Vem viver o milagre, vem viver experiências que ninguém vai viver, só você que vai viver. Vem viver coisas que eu tenho para você, vem viver essa fé que eu tenho para você, mas para viver essa fé, eu tenho que agir com atitude de fé. Essas são as obras que Tiago vai falar. Quais são as obras de fé? São atitudes que nós tomamos diante do Senhor. São atitudes que nós tomamos diante daquilo que Ele já colocou no nosso coração. E Ele vai dizer mais. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E eu paro também um pouco por aqui para dizer que não basta eu apenas crer e não ter atitude. Porque aqui vai dizer que até os demônios creem e sabem do poder de Deus, sabem tudo o que Ele pode fazer, sabem tudo o que está determinado, eles sabem de tudo, e eles creem piamente nisso, eles sabem disso. Quando nós só cremos, nós deixamos de viver também os milagres de Deus para nossas vidas, porque nós só estamos crendo, continuando no barco. Nós só estamos crendo que nós podemos andar. É uma crença, eu creio, eu posso andar, Jesus está me chamando e eu posso andar por essas águas, mas eu continuo no barco, e eu continuo falando com os outros que tem no barco, eu creio, eu creio, eu creio, e Jesus está falando, então desce do barco, e nós como igreja hoje, nós estamos dentro do barco dessa forma, falando para um e para outro, eu creio, o milagre vai acontecer, eu creio, Jesus está falando, pula que eu te seguro, vem, se joga que eu te seguro. E nós estamos falando, não é o momento ainda. Não, eu creio, mas eu não vou colocar o pé para fora, não, porque eu não sei nadar. Mas Jesus está ali. Então aqui vai falar que não adianta só crer, nós temos que viver essa fé. Vai dizer assim no 20, versículo 20, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele está falando, você quer ver como é inútil a fé sem obras? Mas não foi pelas obras que Abraão, foi pelas obras. Ele não só chegou lá e falou assim, Senhor, eu creio, Senhor Deus. Mas o Senhor falou, eu quero o teu filho, leva o seu filho, sobe com o seu filho. E ele tinha fé que algo ia acontecer, mas talvez se fosse no dia de hoje, eu falar, Senhor, eu creio que tu vai fazer algo, eu creio que tu já está providenciando lá um animal lá, eu creio. E talvez eu
fosse lá primeiro para ver se já tinha um animal preso, para eu levar o filho. Mas Abraão não. Fala aqui que foi com obras. Ele pega o filho na mão e ele acredita naquilo e ele vai em frente. Viver a fé com Deus é ir em frente acreditando na palavra dele sobre nossas vidas. Acreditando que se ele liberou algo sobre nossas vidas, vai acontecer. (22) 22 vai dizer assim: você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras? Você consegue entender agora, quando fala de obras, aqui está falando de atitude de fé? Você consegue entender esse texto agora? Quando está falando de obras, não está falando daquilo que Deus está exigindo que você saia de casa para fazer, sabe? Ah, não, porque eu tenho que sair de casa agora para entregar um alimento, porque eu tenho que sair de casa para isso, para aquilo. Isso não está relacionado à fé. Isso está relacionado a uma busca por pessoas que precisam. Isso está relacionado a um acolhimento que nós temos que ter com pessoas. Isso está relacionado a um evangelismo que nós temos que fazer e cumprir o ID do Senhor, mas isso não está relacionado com fé. Aqui está dizendo que essa fé está relacionada com atitudes nas nossas vidas. Com atitudes. E nós só vamos, viver essa fé plenamente quando começarmos a agir com atitudes de fé na nossa vida. Você percebe, no 22 novamente, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé. Olha só o que Tiago vai falar, que não adianta eu dizer que eu tenho fé, que diante do Senhor eu serei justificado pelas minhas obras, ou seja, pelas minhas atitudes. Não adianta eu estar orando o tempo todo, dizendo para o Senhor que tenho fé. Aqui Tiago vai dizer que eu serei visto pelo Senhor quando eu tomar algumas atitudes diante das situações, tomar algumas atitudes diante de algo que esteja acontecendo, tomar algumas atitudes diante de algumas promessas de Deus para a minha vida, tomar algumas atitudes. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Nós sabemos que Raabe acreditou nesse Deus, Raabe confiou nesse Deus, mas sabe o que justificou Raabe, a prostituta? As obras, a atitude que ela tomou de guardar aqueles homens, de não deixar que os espias fossem levados e fossem mortos. Não foi a palavra dela, não foi ela falar assim: eu creio nesse teu Deus. Não foi ela reconhecer que existia um Deus maior, não foi ela falar para aqueles homens: olha, nós estamos sabendo, porque esse Deus é com vocês e tem aí ganhado todas as guerras. Não foi nada disso. A palavra de Deus vai dizer que ela foi justificada pela atitude que ela tomou. Talvez você não esteja abrindo a tua boca para falar nada dentro da tua família, mas você esteja tomando atitude de fé. Isso é o que vai valer para Deus. Isso é o que vai valer para Deus começar a fazer um milagre na tua família, na tua casa, na tua vida. É a atitude que você começa a tomar, uma atitude de fé diante do Senhor. E eu coloquei aqui: a atitude é um ato de fé. E ato de fé é mais do que o ato de crer. É mais do que o ato de crer. Pois nós acreditamos em muitas coisas. Nós acreditamos em muitas coisas, né? Tem muitos aí que estão acreditando, eu também acredito, que o Botafogo vai continuar ganhando, e ganhando do Flamengo. Por que isso? Porque a gente acredita, gente. E a gente acredita num monte de coisa. E eu, como botafoguense, eu acredito.
né? Mas não é um ato de fé. Eu só acredito nisso, né? Quando nós viramos o ano, nós não oramos a Deus, nós falamos, mas nós já acreditamos. Quando houve aquele estrondo, né, dos fogos, vai ser o melhor ano da minha vida. Vai acontecer, vou explodir. Outros, eu não vou explodir não, vou emagrecer. Né? Nós começamos a projetar, não vai ser, eu não sei como vai ser essa segunda-feira. Dia 2, não sei o que vai acontecer. Dia 2 você está dormindo na tua cama, coçando tua barriga. Tu falou que ia começar a caminhar, não começou. Sabe? Por quê? Mas você acreditava, não acreditava? Você passou a virada e acreditava, não, vai acontecer. Mas se não for um ato de fé, não vai acontecer nada, vai só ser uma crença. Existe a diferença de crer e de ter um ato de fé com o Senhor, sabe? Tinha outros exemplos aqui, não vou nem dar. Entretanto, não estamos nessas crenças que eu acabei de falar para você, de futebol, de ano novo, de tudo, nós não estamos dispostos a mover a nossa vida em prol dessas crenças. São crenças que nós só vivemos, só falamos, nós não estamos dispostos a mover nada. Mas quando nós temos um ato de fé, um ato de atitude para com o Senhor, nós estamos dispostos, sabe, a mover algo em prol do que cremos. Quando nós, sabe, tomamos para nossas vidas, não, vai ser assim, vai acontecer. Sabe, Deus está na minha vida, algo vai acontecer, e quando você toma aquilo como um ato de fé para você, e fala assim, não, eu vou lá, eu vou bater na porta, mas um vai falar assim, não, a porta não vai lá não, cara, está fechado, não, mas Deus falou comigo, eu vou lá e vou bater. Quando você dá o primeiro passo, meu amigo, o milagre está acontecendo. Por quê? Porque você fez um ato de fé, você falou assim, não, eu vou lá, sabe, eu creio nisso, né? Eu já falei aqui N vezes e vou falar mais uma vez. Quando eu fui lá, no terreno, que era o terreno da minha casa, e que Deus confirmou, e quando eu entrei, falei assim, é aqui mesmo. Eu estava procurando há um bom tempo, um local para fazer a minha casa. E quando Deus confirmou, ele falou assim, é aqui. E eu fui ver o negócio todo, né? Eu falei, não, o terreno é bom, cheio de mato, cheio de sujeira. Eu falei, não, isso aqui a gente vai limpar tudo. E eu subi, e uma placa gigantesca de venda, vende-se, e o telefone, eu falei, copiei o telefone, né, que eu não sou bobo, copiei o telefone, e minha esposa está lá olhando outras coisas. Daqui a pouco ela escutou só o barulho, ela falou, Jamo, que barulho é esse? Sabe qual é o barulho? É da placa voando longe. Eu tirei aquela placa e joguei longe aquela placa. Eu falei, ninguém acha essa placa, ninguém liga para esse homem mais. Eu não tenho dinheiro, mas também ninguém vai ligar para ele. Porque dinheiro eu não tinha, mas eu falei, mas também ninguém vai passar à minha frente. Se Deus me prometeu, Deus vai me dar. Foi um ato de fé, meu amigo. Foi um ato de fé. E na mesma semana eu liguei para aquele homem, marquei com aquele homem, falei com aquele homem. O diabo é sujo, porque o diabo, eu falei aqui da outra vez, eu vou falar de novo. E na hora que eu estou, o homem mora lá em Petrópolis ou Teresópolis, quase nunca veio aqui em Nova Iguaçu. Isso era de herança e tal. E o homem parou de frente a esse local na minha casa para conversar comigo na rua. E quando nós estamos conversando, e eu tentando, né, falar minhas condições que eram mínimas para ele, eu estou lá conversando com um homem, para lá um carro, uma picape 4x4, abriu os vidros e falou assim, o senhor é o dono desse terreno? Eu falei, capeta. Logicamente que eu não falei, mas eu pensei, né? Eu falei, não é possível, mandou isso aqui para... Pois, gente, é assim, quase impossível, duas pessoas paradas conversando no meio da rua, um carro passar numa estrada onde os carros passam, sabe, a 80, a 60, e aquela pessoa parou, abriu os vidros e perguntar, mas a atitude de fé já tinha sido tomada. Aquela atitude de fé tinha sido tomada, e quando aquela pessoa abriu os vidros e perguntou lá, o senhor que é o dono, porque eu quero comprar esse terreno, foi bem direto. Eu quero comprar esse terreno.
Mas aquele homem que estava na minha frente, e eu passando as minhas condições, ele falou assim: não, meu amigo, não está à venda mais não, porque o terreno é do meu amigo aqui. Nem eu sabia ainda que o terreno era meu, porque ele não tinha falado nada. Mas naquela hora eu fiquei sabendo, Deus confirmou na hora, na boca dele. Mas por que isso, gente? Atitude de fé. Não é loucura, não é você saindo derrubando tudo placa por aí, não, pelo amor de Deus. Mas é algo que Deus fala no teu coração, é uma confirmação, sabe? É uma convicção e é uma certeza. Convicção e certeza. Quando eu saí dali, naquela noite, eu tinha a certeza que a minha casa ia ser levantada naquele lugar. Eu tinha certeza, e nós saímos dali já praticamente festejando que nós tínhamos achado. Eu falei, agora só resta achar o dinheiro agora, porque o terreno já está aí. Mas Deus, Ele faz todas as coisas. Quando Deus está no seu projeto, e quando você vive essa fé nele, Ele faz o restante por nós. Quando nós confiamos, quando nós damos o primeiro passo, Ele é fiel para fazer muito mais nas nossas vidas. Então nós temos que tomar essas atitudes. E quanto mais tomamos atitudes guiadas pela fé, mais crescemos na fé. Você já viu isso? Quanto mais você toma atitude e é gerado um milagre na sua vida, você dá outros passos já acreditando que o milagre vai acontecer. Você acha, Pedro, ele pisou lá, afundou. Pedro, sabe, teve um momento que se afastou, depois chorou, se arrependeu, mas Pedro estava crescendo na fé. Pedro estava crescendo na fé. A partir de outros pontos, Pedro já falava para o coxo: levanta, em nome de Jesus, levanta e anda, porque ele já tinha fé para viver os milagres na vida dele. Nós vamos caminhando com o Senhor para vivermos o milagre dele na nossa vida, e nós vamos, sabe, buscando essa fé todos os dias. Deus vai te proporcionar viver algo que vai te alimentar, como grão de mostarda, para esse grão crescer todos os dias, para não ficar como grão de mostarda. Eu fui entregar uma certa vez aqui com um irmão, entregar, acho que foi quentinho, não sei o que foi, não lembro agora, mas nós fomos lá e fomos falar do amor de Deus na verdade eu nem falei nada, o outro, meu amigo, meu irmão aqui que falou. E eu guardei isso porque foi muito engraçado. Ele falou assim: João, aquele lá é muito perdido. Mas eu tinha fé. A minha fé estava menor do que o grão de mostarda, mas estava. Eu falei, meu Deus do céu, só Deus mesmo para trabalhar agora na vida desse homem, né? Porque a fé estava menor do que o grão de mostarda. Mas a grande verdade é que Deus quer fazer das nossas vidas, sabe, uma plantação. Ele quer plantar esse grão de mostarda e quer fazer crescer uma árvore em nós, uma árvore de fé nas nossas vidas, algo que nós possamos continuar caminhando e acreditando todos os dias. Deus fez um milagre lá atrás, Deus vai fazer de novo. E quando você sair, sabe, de encontro aos seus obstáculos, vai falar assim: o Deus que fez lá atrás é o mesmo que vai fazer de novo. Nós vamos parar de duvidar, e quando o inimigo começar a lançar, sabe, palavras na nossa vida, Satanás, tu não sabe, Deus já fez na minha vida antes, e Deus vai fazer de novo, e nós vamos vencendo isso aí. Na palavra de Deus existem alguns exemplos aqui de atitude de fé, e eu quero falar isso e já estou terminando, na verdade. Algumas atitudes de fé. A primeira é do centurião, que está lá em Mateus 8:8, mas vai falar de um homem que fala assim, ele vai em busca de um milagre para levar Jesus para a casa dele. Mas quando Jesus fala assim, eu vou lá, ele fala assim, não precisa ir não. É só dar uma palavra, Jesus. Só basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Aí Jesus vai falar assim, eu nunca vi fé deste tamanho, nem em Jerusalém, em lugar nenhum.
essa fé desse tamanho, porque aquele homem viveu um ato de fé. Jesus, só basta falar, só a tua palavra é o suficiente, eu creio nisso. A mulher do fluxo de sangue, antes dela sair de casa, ela fala assim: só basta eu tocar na orla da roupa de Jesus. Ela cria, sabe, no coração dela, um ato de fé, que ela fala assim: eu vou sair, e eu vou só tocar, e quando eu tocar, eu serei curada. E é isso que ela fez. Aquele ato de fé fez ela sair de casa, fez ela reunir forças nela, fez ela caminhar, fez ela vencer, sabe, a multidão, porque era uma multidão cercando Jesus, e fez ela ir lá e tocar em Jesus, porque ela já acreditava: só basta eu tocar, e o milagre vai acontecer. Aqui próprio Tiago vai dizer também de outro ato de fé. Ele vai falar: se tem alguém enfermo no meio da igreja, reúna os presbíteros, orem, sabe, unja com óleo, sabe, e serão curados. É um ato de fé. Ele não fala que é uma regra, mas é um ato de fé, da pessoa, sabe, se reunir e falar assim: ó, ora por mim e eu serei curado. Então nós vivemos pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que começar, sabe, a trilhar essa jornada de fé e acreditar que o milagre pode acontecer na minha vida, sim. Nós temos que chegar dentro da casa do Senhor, aliás, sairmos de casa acreditando que algo vai acontecer. Nós temos que vir para a casa de Deus acreditando que o milagre vai acontecer. Nós temos que chegar aqui acreditando: olha, algo vai acontecer lá, Deus vai falar comigo, sabe, Deus vai me trazer uma palavra, sabe, Deus vai mover alguém, Deus vai usar alguém, algo vai acontecer. Nós temos que ter expectativas diante do Senhor. Se nós não tivermos expectativas de fé, nós vamos andar como mortos. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, eu volto para casa e espero o mês que vem. Não, Deus quer fazer na minha vida e na tua vida hoje. Somos nós que estamos adiando para o mês que vem. Somos nós que estamos adiando para o próximo ano. Somos nós que estamos falando: não, agora não, deixa mais para frente. Mas Deus está falando: eu quero fazer na tua vida hoje. E Ele fala, como falou ali: não precisa nem esperar o grão crescer, seja como um grão de mostarda, é o suficiente para viver uma fé inabalável na tua vida.